Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a última tentativa que a defesa do Bolsonaro fez nessa quarta-feira, dia 13, no Supremo Tribunal Federal, para ver se o Bolsonaro pode ser absolvido. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira 13 a sua absolvição no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele é acusado de liderar a conspiração para impedir a posse do presidente Lula, eleito nas eleições de 2022. Agora, a defesa do Bolsonaro encaminhou as suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal em um documento de 38 páginas e alega não haver provas de que ele tenha agido para impedir a transição do governo e que os atos de 8 de janeiro, aqueles atos terroristas, não têm relação com a ordem do ex-capitão genocida Bolsonaro. As informações são do site Carta Capital. E olha bem o que a defesa do Bolsonaro diz. Abre aspas, jamais houve qualquer intenção de impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, fecha aspas, diz um trecho do documento feito pela defesa do Bolsonaro. O ex-presidente, diz ele, de fato poderia facilmente ter empregado meios disponíveis para dar continuidade nas ações que lhe são creditadas, mas não o fez. Isso é a alegação dos advogados de defesa do Bolsonaro. E a defesa também sustenta que a denúncia da Procuradoria-Geral da República não se baseia em elementos concretos. A acusação atribui 5 crimes ao Bolsonaro, que são golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deteriorização de patrimônio tombado e organização criminosa. É justamente isso que o Bolsonaro fez e agora vai ser julgado por isso. E olha bem o que a defesa diz. A verdade é que a imputação da PGR contra o ex-presidente não encontra um respaldo nem na lógica e nem na prova dos autos, afirmam os advogados de defesa do genocida Bolsonaro, que também tornaram a defender a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Não há como condenar Jair Bolsonaro com base nas provas produzidas nos autos, diz a defesa, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos como os caminhoneiros, atestou os seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem para o país. Isso são fala do Bolsonaro. Agora, com a apresentação das alegações finais dos 8 réus
do núcleo crucial da trama golpista caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, elaborar os seus votos e liberar o caso para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na qual também fazem parte o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, e o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a pena dos crimes atribuídos ao Bolsonaro pela PGR totalizam 43 anos de prisão. Mas no Brasil, o tempo máximo de cumprimento efetivo de pena é 40 anos. Agora, a Polícia Federal concluiu que o genocida Bolsonaro planejou, exerceu um domínio direto sobre os atos de uma organização criminosa que buscava executar um golpe na nossa democracia. E a avaliação dos investigadores da Polícia Federal é que o grupo, sob a liderança do Bolsonaro, criou e desenvolveu, disseminou desinformações sobre o sistema eleitoral. Isso lá atrás, desde 2019, que o Bolsonaro vinha falando que as urnas não eram confiáveis. E tem outro porém nisso aí. Isso desde o primeiro ano do governo. Quer dizer, isso ele já fazia a fim de incutir na sociedade a falsa impressão de fraude nas urnas, que era o objetivo dele. Agora, de acordo com a Polícia Federal, o Bolsonaro queria construir uma base para os atos que ocorreram após a vitória do presidente Lula. Isso em outubro de 2022. Agora, no relatório final da Polícia Federal, menciona uma reunião da cúpula da gestão Bolsonaro em 5 de julho de 2022, 13 dias antes de um encontro com o então presidente, com embaixadores estrangeiros, na qual ele repetiria as mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro. E tem outra, em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o Bolsonaro inelegível devido à agenda com os diplomatas, que ele mentiu a respeito das urnas eletrônicas usadas nas eleições no Brasil. Agora, os participantes desta reunião de 5 de julho anotam os investigadores da Polícia Federal. Seguiram exatamente a metodologia desenvolvida pela milícia digital, disseminando alegações sabidamente não verídicas, sem qualquer lastros concretos de indícios de ocorrência de fraude na manipulação dos votos
nas eleições brasileiras, decorrente da vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação no Brasil. O intuito era cobrar dos ministros a difusão de desinformação sobre o sistema eleitoral, utilizando a estrutura do Estado, e participaram, entre outros, de toda essa trama, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era ministro da Defesa do Bolsonaro, o Augusto Heleno, que era o ministro e o cabeça do GSI, e o Mário Fernandes, ele era da Secretaria-Geral. Agora, a Polícia Federal também afirma que ações de pressões sobre o então comandante do Exército, o general Freires Gomes, contaram com a autorização do Bolsonaro. Isso diz a Polícia Federal. E a conclusão decorre da análise dos arquivos encontrados no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro. E, na sequência, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos, voltado à abolição do Estado Democrático de Direito, conforme a Polícia Federal diz, o Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa. Ele era o cabeça da organização criminosa. E nesse contexto que aparece o famoso decreto que abriria caminho a uma ruptura institucional a fim de impedir a posse do presidente Lula e estabelecer estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e funcionar como uma espécie de base jurídica para o golpe. E para a Polícia Federal, o genocida Bolsonaro efetivamente planejou, ajustou, elaborou um decreto que previamente, que previa, inclusive, a ruptura institucional. Agora, a Polícia Federal diz também ter elementos robustos a demonstrarem que o genocida Bolsonaro era informado sobre o andamento dos atos, isso pelo Mauro Cid, tenente-coronel, que foi, inclusive, o delator do grupo. E olha bem, as evidências colhidas, tais como registro de entrada e saída de visitante no Palácio da Alvorada, conteúdo de diálogos entre os interlocutores de seu núcleo próximo, análise da Herbes, datas e locais de reunião indicam que o genocida Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional do conhecido Punhal Verde-Amarelo, bem como as ações clandestinas praticadas sob o codinome de Copa 22,
E esse punhal verde e amarelo era o grupo de execução. Era aqueles que iam matar as pessoas, inclusive o presidente Lula. E este ponto tem a íntima relação com a Operação Contra-Golpe, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2024. E na ocasião, a corporação prendeu 4 militares do Exército ligados a forças especiais, os chamados Kids Pretos, que foi o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerras de Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. E o outro preso era um policial da Polícia Federal. O nome dele é Vladimir Matos Soares. Esse era um canalha mor. Agora, os militares presos projetavam a criação de um gabinete de crise. Após executarem o então presidente eleito, Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes e mais um monte que eles iam executar. O comando do grupo ficaria a cargo do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva Augusto Heleno, e também aquele que foi vice da chapa do Bolsonaro, o Braga Neto. Agora, a Polícia Federal teve acesso às mensagens de um grupo de conversas criado no aplicativo Signal, chamado Copa 22, com o objetivo de monitorar o ministro Alexandre de Moraes. E os militares envolvidos receberam o codinome de países. Eles não usaram o nome deles. O nome deles era nome de países, como Alemanha, Áustria, Japão, Gana. Agora, o relatório da Polícia Federal também aponta que o genocida Bolsonaro editou o texto do documento conhecido como Minuta do Golpe, que o primeiro a ser encontrado foi inclusive na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Agora, essa minuta do golpe, o decreto que buscaria consumar o golpe, em 7 de dezembro de 2022, segundo os investigadores da Polícia Federal, o então presidente realizou ajuste nos documentos e convocou, inclusive, os comandantes das Forças Armadas para uma reunião no Palácio da Alvorada. E naquele encontro, o Bolsonaro teria o objetivo de apresentar o documento e pressionar, inclusive, as Forças Armadas a aderirem ao golpe de abolição do Estado Democrático de Direito. E os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrário e aderiram a qualquer plano que impedisse a posse do governo legitimamente eleito, que foi o presidente Lula. Já o comandante da Marinha, o almirante Garnier, ele colocou as tropas dele à disposição para o cumprimento das ordens do Bolsonaro. Isso concluiu a Polícia Federal.
Agora, 2 dias depois, no dia 9 de dezembro, o Bolsonaro rompeu o silêncio pós a derrota nas eleições para o presidente Lula e falou a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e, na ocasião, incentivou as manifestações golpistas promovidas depois das eleições e fez menções aos militares. E olha bem o que ele diz. Nada está perdido, abre aspas, nada está perdido. O final somente com a morte. Quem decide meu futuro, para onde vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas, são vocês. Isso foi declaração do genocida Bolsonaro a um grupo de terroristas que estavam em frente ao Palácio da Alvorada. A Polícia Federal avaliou que o discurso seguiu a narrativa da organização criminosa, no sentido de manter a esperança dos manifestantes que o então presidente, justamente com as Forças Armadas, iriam tomar uma atitude para reverter o resultado das eleições presidenciais. Fato que efetivamente estava em curso naquele momento. Agora, olha bem a conclusão da Polícia Federal sobre o papel do Bolsonaro. Abre aspas, vou até ler. Os dados descritos corroboram todo o arcabouço probatório, demonstrando que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, efetivamente planejou, dirigiu e executou de forma coordenada com os demais integrantes do grupo desde o ano de 2019. Atos concretos que o objetivam a abolição do Estado Democrático de Direito, com a sua permanência no cargo de presidente da República Federativa do Brasil, fato que não consumou por circunstância alheia à sua vontade, dentre as quais destacam a resistência dos comandantes da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Batista Júnior, e do Exército, o general Freires Gomes, e da maioria, inclusive, do alto comando, que permaneceram fiéis à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado na nossa democracia. Porque o objetivo do Bolsonaro era justamente esse, era dar o golpe de Estado para estabelecer no Brasil uma ditadura militar. E ele seria o ditador no Brasil. Agora, ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sabemos o que a ditadura militar fez. Nós
sentimos na carne o que foi a ditadura militar com o golpe de 64. Nós sabemos muito bem disso. Então nós, no Brasil, não queremos mais ditadura militar. E ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que estão fazendo de tudo para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Veja bem o que faz o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Está sacaneando o Brasil, certo? Sacaneando todos os brasileiros, sacaneando a economia do país, sacaneando os trabalhadores do Brasil, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.